Naqueles dias não havia rei em Israel, e por isso cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Mais uma vez, naqueles dias não havia rei em Israel, por isso cada um fazia o que parecia reto perante os seus olhos. Tome seu assento em nome de Jesus. Eu não quero me delongar aos irmãos, até mesmo porque eu sei que muitos já estão aqui esperando há muito tempo, mas eu quero que você dê toda a sua atenção agora, se for possível. Nós lemos este texto, e esse texto se passa em um período de perdição, em um período de apostasia, em um período onde o homem se afastou de Deus e trouxe o pecado para si. Nós lemos que nesta época não havia liderança, não havia homens de Deus. E por isso a Bíblia diz que cada um fazia o que parecia mais reto perante aos seus olhos. Quando eu leio isso, pastor Vanderlei Castelhano, me traz a comparação do período dos juízes ao período dos dias que nós vivemos, chamado dias de hoje. Nós não temos muita diferença destes dias para os dias de hoje, porque os dias de hoje são dias onde a igreja tem se afastado dos princípios da palavra de Deus e tem trazido apostasia para dentro do nosso meio. Eu quero já começar dizendo que eu não tenho compromisso com ninguém aqui hoje, somente com o Espírito Santo e com o meu ministério. E eu não vou levar para o hotel nada daquilo que Deus mandou eu entregar. Eu vou entregar tudo aqui para mim dormir em paz. Então segura aí um pouco que vai pegar aqui. Mas eu quero já dizer que eu sou pastor de igreja. Não sou pastor itinerante, respeito os itinerantes. Amo eles, são meus amigos, e o pastor Vanderlei sabe que eu dou grande apoio para eles. Pulo no meio das mensagens, grito, não existe um pastor que dê tanta ajuda para vocês como eu, porque eu amo o ministério de vocês. Mas o que eu vou dizer aqui é com conhecimento de causa. Não é um menino que está vindo aqui. Existem alguns meninos no meio dos itinerantes, mas glória a Deus que ainda existe homens como o pastor Vanderlei Castelhano, pastor Carvalho Júnior, pastor Abrício, homens experientes no meio da igreja. Mas eu quero que você preste atenção nisso. A palavra de Deus diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo não tem um norte, não tem um rumo. E o que acontecia em Juízes 21, 25 é que a lei havia sido dada por Moisés, a arca da aliança estava no meio do povo, a lei de Deus estava, mas não havia profetas de Deus que transmitissem a vontade e o coração e o desejo que está no coração do Altíssimo. Eu quero chamar a sua atenção aqui agora para que você entenda isso. A arca de Deus, a presença de Deus já está no meio da igreja. A sua lei já nos foi dada. Mas o que falta nos dias de hoje são profetas que tragam ao nosso ouvido a vontade e o desejo do coração de Deus. Olha para alguém e diga assim: lei e presença tem de sobra, o que falta é profeta. Olha para outro crente e diga assim: lei e presença tem de sobra, o que falta é profeta. E nós vemos, pastor Cisino, que Israel vivia sobre o período onde Eli estava trazendo para um povo uma distorção do quadro real. Nós vemos ali então que Eli começa a aceitar algumas coisas no meio da igreja, mas ao mesmo tempo que Eli começa a cair, Deus levanta um menino chamado Samuel. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui essa noite é que toda vez que ele cai, Deus levanta um Samuel. Toda vez que uma liderança peca, toda vez que uma liderança começa a deixar a sua capa cair, toda vez que a glória de Deus começa a entrar na vida daqueles que estavam em pecado, Deus começa a levantar alguém segundo a vontade e o coração dele.
Só que quando Samuel nasce, quando Samuel é gerado, Israel se divide em duas gerações: a geração de Eli e a geração de Samuel. E é sobre isso que eu quero pregar aqui essa noite, porque essa é uma situação e um quadro que nós vivemos dia a dia na igreja. Uma geração se confrontando com a outra. Uma é a geração de chamados por Deus, a outra é uma geração de oferecidos. Uma é a geração que paga o preço, a outra é a geração que não paga o preço. Uma é a geração que ainda crê nos dons espirituais, a outra é a geração do misticismo, do salzinho grosso, do azeite que vende. Aliás, deixa eu dizer algo para você: se você é membro de uma igreja dessa, saia, porque milagre que se preza a gente paga preço é com o joelho, é com boca no pó, não é pagando e comprando os lencinho, não é comprando salzinho grosso, porque se fosse para isso eles não venderiam, eles dariam, mas como eles querem dinheiro, eles vendem isso. Olha para alguém e diga assim: hoje é o dia que Deus vai abrir os teus olhos, e você vai ver que a geração de Eli vai sair do meio da igreja e vai voltar a reinar a geração de Samuel. Levante as mãos para eu começar a profetizar em o nome de Jesus. Eu estou profetizando para pessoas que estão como os 7.000 que estão no silêncio, estão engasgadas querendo falar algumas verdades, mas não tem coragem ou oportunidade de falar. Nós não aguentamos mais as lideranças pecando, essa fanfarra de divórcio, essa fanfarra de bebidinha, entrevista em Playboy, essa safadeza. Nós queremos homens compromissados, não com o homem, mas com o evangelho eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existem algumas características que são ideais para você prestar atenção nisso. Para você ter noção de como nós vivemos nessa geração de Eli, Pastor Cisino, Deus me mostra que existe uma grande dor no coração do Senhor, e quem tira essa dor é esta mulher. Porque o Senhor ainda tem medo de fechar os olhos e não ver Deus reavivar o Brasil com o evangelho pleno. E Deus me diz que quem aconselha o Senhor e diz que Deus vai trazer homens segundo a vontade dele é esta mulher. Mas Deus manda dizer para o Senhor que o Senhor não vai fechar os olhos enquanto o Senhor não contemplar a igreja voltando a ter seriedade com o evangelho. O Senhor está cansado de preparar o ano inteiro para ter um congresso espiritual, e vem aqui alguns moleques que tiram proveito do Senhor e vem fazer a imagem dele, mas não fazem a imagem daquele que vive e reina. Deus vai mudar esse quadro, pastor Cisino. O Senhor vai ter pastores aqui, não que tem status, mas que vão na casa de pobre, que oram, que jejuam, que não estão interessados com essa safadeza. O Senhor ainda vai ver isso, e quem crê nisso, jogue a mão para o alto e dê um grito de glória a Deus. Agora é moda. Agora é moda pastor divorciar. O que foi? Eu enjoei dela. Não existe sintonia. Agora é moda de pai deixar o namorado dormir na casa da namorada. Isso aqui não é assim. Agora é moda isso aqui, ó. A primeira característica da geração de Eli é que a geração de Eli gera filhos carnais. É a geração que a roupa ofende para vir para a igreja. É a geração que hoje, pastor Cisino, se preocupa com a academia, mas não se preocupa com o joelho. É os... eu vou falar, Jesus.
Pastor, se preocupa. Irmão, não tem nada errado. Crente tem que usar coisa boa mesmo. Crente tem que ter carro importado. Crente tem que ter tudo isso. Só que tem muito pastor aí que está invertendo o quadro e está dando prioridade para isso. A geração de Eli é a geração que só gera filhos que pensam. Olha, irmão, é aquela geração que o camarada está aqui dentro da igreja, mas ele está com a mente lá fora. Não pode ver uma barra de saia, não pode ver uma cachaçinha, não pode ver um pouquinho de dinheiro, não pode ver uma oportunidade para subir e aparecer. A geração de Eli é uma geração que só gera filhos carnais, não se preocupam mais com a evidência do Espírito Santo na nossa vida. A geração de Eli, a Bíblia diz, lá no capítulo 2 de Samuel, 1 Samuel, que os filhos de Eli não se importavam com o Senhor. Olha para um crente abençoado e diga assim: quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar da sua vida, pega na mão dele e diga: Deus coloca você no topo da lista dele. Olha para um crente e diga assim: não abra mão da escola dominical, reunião de obreiro, culto de ensino, jejum, campanha, ensaio. Não traga carnalidade para dentro. Não abra mão destes princípios da igreja evangélica. O problema da geração de Eli é que esta é uma geração que abandona o espiritual e traz a carnalidade. Mas Deus me trouxe aqui hoje como profeta dele para profetizar que chega, não existe mais espaço para essa geração no nosso meio. Nós estamos cheios de crentes vazios e estamos vazios de crente cheio. E vai chegar a hora, e chegou agora, de Deus soprar vento, de fazer mudança e voltarmos a termos a santidade de Deus. Esses dias um camarada muito alto virou para mim e falou: rapaz, para que esse negócio de líder não é respeitado desse jeito. Quer dizer que líder agora só pode ser respeitado pela administração? Os nossos líderes só são respeitados pela administração. Bravos, temidos, punho de ferro. Mas vai ver se ele ora. Vai ver se ele paga o preço. Encher a igreja é fácil com mídia. Quero ver encher debaixo de unção. Eles não entendem que nós, pastor, ouça isso aqui, isso é sério. Nós vivemos em uma batalha espiritual, onde nós pregadores estamos na primeira linha, na linha de frente. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Na linha de frente, quem dá o primeiro tiro é o primeiro a receber. Se eu prego sobre adultério, eu seria o primeiro a ser tentado a cair um. Se eu prego sobre santidade, eu seria o primeiro a ser tentado para não ter uma vida de santidade. E eles esquecem que a gente pula, a gente corre e cai no poder, porque se a gente não gasta as nossas energias aqui, gastamos na bebida, gastamos na prostituição, porque é melhor cair no poder de Deus aqui dentro, do que cair no poder de Deus, do que cair no poder do diabo lá fora. Eu sei que a minha cabeça está na forca, então já era. Só que esse povo perdeu tudo. Irmão, desculpa, você está pregando evangelho para quê? Para não perder nada? Evangelho que se preza é evangelho que você abre mão da sua vida. Igual Micaías, vai para a prisão, mas pelo menos tem pão e água. E se não tiver, lá no céu a recompensa será muito maior. Vamos lá. Segunda característica. 1 Samuel 2:22 diz assim: Era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. A segunda característica da geração de Eli é que essa é uma geração que faz vista grossa para o pecado. Essa é uma geração dos panos quentes. Se o popozão lá, o grandão, o ricão lá cai em pecado,
todo mundo põe pano quente nele. Mas se aquele irmãozinho da porta que limpa a igreja cai, todo mundo exclui, todo mundo senta o pau. É a geração dos panos quentes. E sabe quem faz isso, pastores? É normalmente líder que tem medo dos outros descobrirem o pecado dele. Por quê? Porque ele não tem capacidade para se consertar com Deus. Quer ver? Hoje fornicação não é mais pecado. Hoje beber não é mais pecado. Pecado é ficar bêbado. Eu vou falar. Fecha aqui, fechou, fecha. Que eu sei que isso vai dar pau depois para mim, mas não estou nem aí. Tem gente que está desapontada com o jeito de eu ser e vai ficar mais ainda, porque eu não vou ser igual a muita gente. Hoje um copinho de cerveja não é mais pecado, né? Engraçado, os obreiros do púlpito não deram glória a Deus, vocês estão tudo bebendo também, né? E não adianta ficar de cara emburrada não, rapaz. Eu pego você e aponto aqui. A gente está engasgado, Vanderlei. A gente quer falar isso aqui faz tempo, mas ninguém fala. Jogue a mão para o alto em o nome de Jesus. Existe uma unção de conserto aqui essa noite. Hoje é a noite de Deus pegar essa geração do inferno e trazer de volta para a seriedade do Espírito Santo. Aliás, eu vou dizer algo aqui. Que os próximos 5 anos, existe um estado no Brasil que os próximos 5 anos serão anos de escândalo. Porque a igreja não suporta mais pastor que fica sendo massagista. Pastor que só massageia, a igreja fica toda gostosa, fica todo confortado, fica todo se sentindo bem, quando sai é o primeiro a cair. Hoje ninguém mais prega sobre batismo no Espírito Santo. Ninguém mais prega sobre adultério, sobre rebelião, sobre rebeldia. Mas já passou dessa época. Onde? 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 Mas já não tem mais. Onde? Onde? Ou sou somente eu que estou sedento de Deus trazer um reavivamento para o Brasil? Aí hoje vem uma coisa pior, pastor Vanderlei. Que hoje o pastor que fala contra isso, o dizimista sai da igreja, o ofertante sai da igreja. É chantagem. Não bate que eu saio, não bate que eu vou embora, te meto para o processo, volto para o liminar. Só que eles esquecem que Jesus disse: a minha igreja. Ele usou o pronome possessivo, ele disse: a minha igreja. A minha igreja. Isso quer dizer que não adianta você que é crente querer ficar chantageando o seu pastor com o seu dízimo, não. Porque a igreja não é do seu pastor, a igreja é dele. E contra a igreja dele nenhuma porta ficará em pé, porque a igreja dele é santa para os que são santos. Aí vem uma coisa pior, pastor. Hoje é um excesso de nova teologia. Ai, Jesus. É tanta filosofia, é tanto camarada PhD não sei naquilo, PhD não sei naquilo, PhD não sei naquilo. E aí eles trazem umas conversas furadas para a gente ouvir. A gente está cansado de ouvir pregador pregar mensagem furada.
E aí esses dias um camarada disse para mim: não, mas não tem mais nada que inventar na Bíblia. Claro que não tem que inventar, porque a Bíblia não dá para ser inventada. Mas tem muita coisa que dá para descobrir ainda aqui. Porque isso aqui é um oceano de mistérios. Só que para saber os mistérios de Deus, tem que jejuar, tem que largar de safadeza, tem que parar de achar que é o bonzão, só porque tem, só porque faz, porque Deus trabalha através dos mistérios. Presta atenção nisso aqui, já estou terminando já. Pastor, olha só, pastor Cisino. Jesus chegou em Betânia quando Lázaro morreu para ressuscitar Lázaro. Ouve isso aqui, irmão, isso aqui é forte. E aí quando ele mandou tirar a pedra, disseram: Jesus, não tire a pedra. Por quê? Porque já cheira mal. Esse é o problema de muito crente aí hoje. Ele prefere ver Lázaro morto, mas não quer mexer naquilo que cheira mal. Ele quer ver meia dúzia na igreja pecando, ele não quer mexer no que cheira mal. Mas eu aprendo uma coisa: toda vez que nós mexemos naquilo que cheira mal, Lázaro ressuscita. Existe uma multidão de Lázaros mortos aqui na igreja, mas não tem problema. Quanto mais a gente mexer nisso aqui, mais Lázaro vai ressuscitar. Quem está mexendo nisso, levante a mão e dê glória. Sinta o que eu estou sentindo da parte de Deus. Existe unção de ressurreição ministerial aqui hoje. Existem sonhos sendo ressurretos, planos sendo ressurretos. Por quê? Porque nós estamos mexendo e Lázaro está ficando de pé. Só que tem gente que gosta de viver o avivamento de fachada. Qual que é o avivamento de fachada? A faixa sai, mas Lázaro fica. A faixa sai, mas Lázaro fica. Irmão, só existe uma maneira de confrontar o pecado: é através do avivamento. Porque avivamento é mudança de espírito. Avivamento é mudança de estado. Avivamento é pegar um crente que é um bêbado e fazer dele um pastor, uma prostituta, uma missionária. Isso é um avivamento. Avivamento não é ficar só profetizando, não, isso faz parte. Mas avivamento é muito mais do que pular, profetizar, ungir, cair no poder. Não, avivamento é pegar eu e você, que não prestamos para nada, sem Deus não somos nada, mas estamos aqui hoje porque nele nós podemos tudo. Pega na mão de um crente em nome de Jesus, levante a mão dele e diga: enquanto a gente mexer no que cheira mal, Lázaro vai ressurgir. Enquanto a gente cheira no que fede, Lázaro sai para fora. Já estou caminhando para o final. Talvez eu não vou nem pregar 45 minutos, pastor. O senhor fique em paz, porque mensagem boa a gente entrega logo, não fica enrolando e vai embora. Eu quero voltar aqui ano que vem, não vou fazer isso. Obrigado, pastor. A terceira característica da geração de Eli. Olha, irmão, se você não pegar isso aí, eu vou até aí, vou dar um beliscão, hein? É que é uma geração que ama mais o status do que a função. Porque os filhos de Eli tinham o direito de tirar uma parte daquilo que o povo trazia. Só que um dia Deus olha para os filhos de Eli e diz, para Eli diz: até quando vocês zombarão daquilo que eu tenho dado a vocês? Sabe qual é o problema de nós pastores hoje? Estou falando aqui da gente. É que nós não somos mais respeitados por conta de uma meia dúzia que ama mais o que o status traz e não ama a função. Tem camarada que, irmão, isso aqui é fácil. Isso aqui é a parte romântica do ministério. A parte difícil é subir favela e não ficar subindo torre de apartamento de rico. Deus trabalha com os dois.
Mas não podemos priorizar uma só. E aí eles vêm com aquela história: não, mas Jesus tinha Nicodemo e Jesus dava uma assessoria à parte. Sim, ele dava. Só que Jesus não fazia discernimento do rico nem do pobre. O problema dos filhos de Eli é que essa é uma geração que começou a usurpar, explorar o que o status traz. Pastores, eu falo isso na frente de um homem que é a geração de Samuel. Pastor Cisino, são poucos que nós vemos como o Senhor hoje, que fazem porque amam a função e não porque amam o status. Porque é difícil acreditar que nós amamos fazer visita. Hoje é difícil acreditar que nós amamos ir no hospital. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Eu não tenho nenhuma outra. Não é que eu sei fazer só isso não, eu sei fazer várias outras coisas. Só que eu não sirvo mais para nada, a não ser do que ser pastor. Porque eu amo isso. Pastores, nós estamos invertendo os valores. Visitar crente, visitar doente, evangelizar na rua não é função, não é obrigação, é função, é amor, é desejo. E nós fazemos disso querer ser uma obrigação, e não é. Fazer isso não é obrigação, mas é por amor. Pastor Vanderlei, a gente ama ficar na igreja de madrugada atendendo pessoas com casamento destruído. E quando saímos dali, vemos que Deus nos usou para renovar um casamento. Nós amamos, pastor, entregar comida para os pobres, porque nós vemos Deus nisso. Nós não amamos o status. E o problema de quem ama o status é que traz para dentro da igreja uma imagem de falsos profetas. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Nem todos os pastores que pregam aqui são pastores que dão entrevista em Playboy. Nem todos os pastores que passam por aqui gostam de ter 5 minutinhos de fama. Nem todos os pastores que passam por aqui gostam de ficar se exaltando porque são isso, isso ou aquilo. Porque agora pode. Agora dar entrevista nessas revistas pode. Agora é normal. E não adianta que eu não paro. Eu não tenho compromisso com quem está atrás de mim. Eu tenho compromisso com Ele. Parece que você não gostou agora, não é? Parece que você ficou frio de um tempo para cá. Parece que você não está entendendo que quem está pregando é um pastor nascido no Evangelho, criado no meio disso aqui. Eu vejo isso todos os dias. Chega de tanto pastor usufruindo do status dele. É hora de termos pastores que amam evangelizar, que amam pregar, que amam ser vasos na mão de Deus. Mas é menino, ele é novo, é a primeira vez que vem nos Gideões e quer fazer moral. Irmão, eu lá preciso vir para cá para fazer moral, rapaz. Minha moral é com Deus. Eu lá tenho que vir para cá, eu sou pastor de igreja, rapaz. Eu sou pastor de igreja. Se eu quiser eu pregava em cada igreja e não faltaria igreja para me pregar. Eu estou aqui porque um homem de Deus me ligou e disse: pastor, é de Deus o Senhor vir aqui. E eu estou vendo que é de Deus. E quem crê nisso joga a mão para o alto e glorifique aquele que... Levante as mãos aos céus. E como profeta e servo de Deus Altíssimo, eu quero liberar uma unção sobre a sua vida. Deus vai abrir os seus olhos, os seus ouvidos,
E você não vai mais aceitar tanta bobagem no meio da igreja. Chega de tanta historinha fiada. É hora de ouvirmos a palavra de Deus e a doutrina sem mistura. É hora de vivermos um avivamento não de molecagem, mas vindo direto da sala do trono de Deus. É hora de termos homens comprometidos, não com aquilo que traz, mas com aquilo que Ele faz. Mas vamos para a nossa geração, para mim terminar. A geração de Samuel é uma geração que antes de ser gerada aqui, foi gerada aqui. Pastor, a geração de Samuel é aquela geração daquele crente que aprendeu a lavar banheiro, aprendeu a ser chamado a atenção, que aprendeu debaixo de oração, que aprendeu a ser gerado debaixo de jejum. Geração de Samuel é a geração que foi gerada no meio da dor. Deixa eu dar algo de Deus para você. Muitos que vieram aqui hoje estão chorando, gemendo. Você está sofrendo tanta humilhação na sua vida. Só que eu quero dizer algo que o trono de Deus trouxe para mim. A geração de Samuel é uma geração que a humilhação gerou ele, que a vergonha gerou ele. É uma geração que foi humilhada por Penina. É uma geração onde Ana sofreu. Mas é uma geração que quando nasceu o milagre, dedicou toda a sua vida para aquele que está sentado. Olha para um crente e diga assim: está sofrendo? Pergunta para ele: está chorando? Está doendo? Diga para ele: parabéns. Geração de Samuel é gerada no meio da humilhação. É gerada no meio. Pastor Carceliano, tem homens de Deus que fecham a porta para nós e acham que nós vamos ficar dodóizinho, mas não. Eles esquecem que quem é Samuel aprendeu a viver na humilhação, aprendeu a ser pisoteado, mas quando Deus quer pegar, Ele muda a história de uma nação. Segundo, a geração de Samuel é uma geração que ouve a voz de Deus. A geração de Samuel não é uma geração que fica andando por conselho dos outros. Vem cá, pastor, que hoje Deus mandou eu falar com o senhor. Aliás, deixa eu dizer algo para o senhor que eu devia ter dito naquele congresso para o senhor em Campinas. O senhor sabe que o senhor vai passar um vento difícil por esses meses por conta do preço que o senhor vai pagar. O senhor sabe que o senhor vai pagar um preço até com a saúde do senhor. O senhor sabe disso, não sabe? O senhor sabe que por conta dessa humildade que o senhor tem tido, vão vir até pessoas que vão disparar arma de fogo contra o carro do senhor. Mas Deus vai guardar o senhor, porque eu e o senhor estamos nesse mesmo barco. E existe uma multidão que clama pela nossa vida. A geração de Samuel é uma geração que não ouve mais a voz de Deus, que ouve a voz de Deus e não dá ouvido, pastor, àquela pessoa que está do nosso lado. Não prega desse jeito, porque os gideões é assim, você tem que chegar e já tem que chegar com os dois pés. Não dá para ficar nessa enrolação não. Não, porque lá nos gideões é o seguinte: você tem que agradar o homem, tem que agradar todo mundo, e tem que fazer escândalo e fuar tudo mais. Geração de Samuel não fica ouvindo essa ladainha não, viu? Geração de Samuel é a geração que pega na mão de quem está do lado e diga: meu irmão, estamos com luta, vamos orar porque Deus vai responder. Vamos jejuar que Deus vai bradar. Vamos começar a pagar preço, que o preço vai ter milagre para a nossa vida. Terceiro, eu já quase termino. A geração de Samuel, a Bíblia diz que é a geração que fala o que Deus manda. Viu, Júnior Souza? Não é geração que fica puxando aí tapete, ou fica puxando aí de quem tá grandão não, viu? Não, porque o camarada tem TV. O camarada há tantos anos, 20 e poucos anos aí, eu vou andar atrás do homem. Eu vou correr atrás do homem.
E aí você prega o que ele quer. Ei, camarada, deixa eu dizer algo para você. Líder de Deus, líder que tem Deus na vida, não fica pregando o que a multidão quer, mas prega aquilo o que o Espírito Santo incomoda. Porque eu sei que eu vou sair daqui hoje, quando eu atravessar por aquelas portas, o que vai ter de pedrada. Mas eu fui gerado na geração de Samuel. O senhor pastor Cizino foi gerado na geração que orou e que paga o preço. Não que chegou ontem e já quer sentar na janelinha, não, mas que tem história e compromisso com Deus. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que Samuel falava, Deus vinha atrás e fazia valer a pena. Deus fazia valer as suas palavras. Preste atenção nisso aqui, querido. A primeira grande necessidade de um homem de Deus é ter absoluta convicção do seu chamado, do seu ministério. Porque a Bíblia diz que Deus velava pela palavra de Samuel, mas não era assim, ó, falo hoje, acontece amanhã. Não. Falar hoje, acontecer amanhã é fácil. Quero ver falar hoje, acontecer daqui a 10 anos só. Quero ver profetizar hoje, só acontecer daqui a 20. Quem tem Deus na vida tem que ter certeza do seu ministério e da sua unção. Porque, pastor, se fosse fácil, Deus escolhia qualquer um. Mas Deus, como escolhe aqueles que esperam nele, Ele sabe, eu vou usar ele para falar que vai acontecer assim, assim, assado. Mas Ele sabe que o tempo vai passar, pessoas se levantarão para duvidar da minha palavra na boca dele. Mas aquilo que eu mandei ele falar, eu velo pela palavra. Termino aqui porque disse que a minha participação seria rápida. Eu gostaria de chamar a sua atenção para algo interessante. Ache para mim na Bíblia uma vez que Eli ungiu alguém. Dá licença, pastores. Você nunca vai ver na Bíblia Eli ungindo. Sabe por quê, pastor? Porque a geração de Eli tem medo de Deus levantar alguém muito maior que está vindo aí atrás. A geração de Eli tem medo de perder a cadeira fixa. Agora Samuel não, sabe por quê? Porque Samuel tinha duas unções, profeta e sacerdote. Mas um dia ele pegou um rapazinho e ungiu ele, que teve três unções: sacerdote, profeta e rei. Porque a unção de Samuel é a geração que quer ver Deus levantar muito mais homens segundo a vontade dele. Vou terminar agora, 1 minuto. Eu digo isso porque Deus fala comigo. A grande vontade do coração dos grandes líderes, pastor Samuel Ferreira, pastor Abner Ferreira, pastor Cizino Bernardino, bispo Manuel Ferreira, esses homens de Deus têm algo que é único e que eu e você temos. Eles não seguram para si a unção que Deus nos deu, eles distribuem. Chega de ver tanto pregador querer ficar batendo um no outro aqui, com medo de perder lugar. Chega de ver líder cutucando um ou outro apenas para dar prestígio. A gente não cutuca e nem, aliás, não é nem direto, é direto e sem curva. A gente não faz para poder ficar, não, vou aumentar o meu status. Não. Mas a gente faz porque Deus está nos usando para mudar a vida dessa pessoa. Samuel, pastor Vanderlei, não aceitou ver que a sua geração iria ficar estabilizada. Ele orou e ungiu a vida de alguém que seria muito maior do que ele. Ele orou e ungiu para que Deus trouxesse depois dele, pastor, alguém que desse continuação à obra dele. E eu quero aqui terminar fazendo algo de Deus. Eu quero fazer uma oração por aqueles que querem receber uma unção de Deus, para darem continuidade às obras dos grandes homens de Deus nessa nação. Eu quero orar por pessoas aqui que estão dispostas a pagar um preço.
Pessoas que estão dispostas a receber algo muito grande de Deus, mas por isso você será humilhado, e os grandes te perseguirão e te caluniarão. Mas eu quero dizer algo para você que me ouve, que depois da unção que eu fizer, da oração que eu fizer, a unção que repousa sobre a minha vida repousará sobre a sua, e você verá que Deus vai te levantar de uma maneira muito maior, de uma maneira muito mais tremenda do que Ele tem levantado homens e mulheres até o dia de hoje. Aqueles que desejam isso, sem perca de tempo, fiquem em pé. E em nome de Jesus eu quero orar pela sua vida. Estenda suas mãos comigo. Deus, debaixo da tua unção e da autoridade como pastor de igreja que o Senhor me instituiu, ainda que muitos duvidem pela tenra idade que eu tenho, mas eu profetizo sobre a autoridade do nome daquele que vive e reina para todo sempre, uma unção sem limites, uma unção ilimitada, uma unção que fará os demônios serem expulsos, uma unção que trará almas para a igreja, uma unção que alimentará os famintos de espírito, uma unção que mudará a situação caótica da igreja, uma unção que trará sobre a vida deste altar uma seriedade, um compromisso com o teu evangelho, uma unção que trará sobre a vida dos líderes da igreja a alegria em servir aquele que está sobre o trono, uma unção que vai renovar não somente vidas, mas trará ressurreição para aqueles que já estão mortos. Deus, e como prova disso eu peço, enche agora cada um desta unção ilimitada, enche agora cada um desta unção que não tem poder, que não tem limites, a unção que o homem não entende, mas o Senhor sabe dar. Dê a quem está desejando agora. Deus, em o nome de Jesus, quando eu disser 3, sopre o teu Espírito Santo neste lugar. 1, Deus, comece agora em o nome de Jesus. Comece agora a mudar este ambiente. Mude a atmosfera deste local. 2, Deus, pela autoridade do Espírito Santo, pela autoridade daquele que está sobre nós, sobre a autoridade daquele que para sobre a igreja, comece agora a manifestar um poder sobrenatural sobre a igreja. 3, quem quiser, pega agora esta unção de Deus. Pega, 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 pega. Dá licença, dá licença. Ai meu Deus. Pega agora. Pega a unção ilimitada de Deus. Pega a unção de renovo, unção de cura. Pega, 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 pega. Deus está levantando vasos aqui hoje. Deus está levantando vasos, 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 vasos. Dai em nome de Jesus. Quem quiser, pega.